E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma jornada bem interessante. Vamos sair lá dos conflitos globais recentes e pousar direto nos alvos do nosso mercado financeiro local. Sabe aquela situação que parece um caos completo à primeira vista? Pois é. Mas quando a gente organiza as peças, o efeito dominó na macroeconomia fica incrivelmente claro. A ideia aqui é decodificar de um jeito bem direto como essas tensões do outro lado do mundo estão, na verdade, criando oportunidades de investimento super únicas por aqui. Vamos nessa? Bom, esse é o nosso roteiro de hoje. Vai funcionar como um funil, tá? A gente começa no choque geopolítico, passa pela reação em cadeia, dá uma olhada na política e nos juros lá nos Estados Unidos, e aí sim a gente cai no fator Brasil e no futuro do Ibovespa. É literalmente filtrar todo aquele ruído global para entender o impacto prático no mercado. Ponto 1. O choque geopolítico. Olha a ironia, o mundo tinha acabado de engatar num ciclo super aguardado de cortes de juros e, de repente, bateu de frente com um obstáculo inflacionário que ninguém esperava lá no Oriente Médio. É aquele choque clássico, né? Os planos econômicos perfeitinhos colidindo com a total imprevisibilidade militar. E com isso, os mercados globais de petróleo viraram de cabeça para baixo, assim, em questão de instantes. A economia estava navegando super tranquila num cenário de sobreoferta, a preocupação era até o excesso de produto, e do nada o conflito forçou uma virada brusca para um cenário de disrupção total. Isso bagunçou completamente aquela dinâmica de preços e inflação que os bancos centrais do mundo todo tinham desenhado para o ano. E o termômetro político marca bem essa disrupção. De um lado, o presidente do Irã já sinalizou que o país está pronto para encerrar a guerra, desde que existam garantias. Do outro lado, o presidente Trump colocou aí um prazo de mais umas 4 a 6 semanas para concluir as operações. O que isso mostra para a gente? Que por mais que o peso militar seja gigantesco para os dois lados, a coisa toda pode não se arrastar para sempre. Tem um horizonte se formando aí na frente. 20%. Essa é simplesmente a fatia colossal da oferta mundial de petróleo que está na linha de tiro desse conflito. Não dá para cravar quando, ou até se, a gente vai voltar a ver os preços caindo de forma consistente. Mas esse númerozinho de 20% deixa muito claro por que o mundo financeiro entrou em alerta máximo, literalmente da noite para o dia. Ponto 2. A reação em cadeia. Porque um choque de 20% na oferta de algo tão crucial não fica preso num lugar só. Ele cria ondas gigantes, que batem na porta de todas as grandes instituições financeiras do planeta na mesma hora. Mas olha só que interessante. Apesar de todo aquele pânico inicial com o salto dos preços, os dados de agora mostram uma visão bem mais pé no chão. As instituições financeiras estão tratando isso como um choque temporário. As estimativas mostram o barril de petróleo se acomodando ali na faixa dos 70 a 80 dólares. Ou seja, a expectativa geral é que esse susto inflacionário vá perdendo a força aos poucos nos próximos meses. A cabeça do mercado funcionou num passo a passo bem claro. Primeiro, o sustão da inflação, que fez as apostas para os juros lá nos Estados Unidos dispararem. O pessoal chegou a precificar novos aumentos em vez de cortes. Mas, passado aquele ataque de nervos, a razão voltou. A conclusão foi a seguinte: só um repique isolado de inflação não basta. Teria que rolar também uma aceleração muito forte no emprego americano para o Fed realmente dar um cavalo de pau e subir a taxa de novo. Chegamos ao ponto 3, política e juros nos Estados Unidos. O foco da nossa análise dá um pulo para dentro da política americana e para aquela engrenagem complexa das taxas de juros por lá. Afinal, a gente sabe que são eles que ditam o ritmo financeiro do resto do mundo, né? O mais interessante aqui é esse paralelo fascinante rolando ao mesmo tempo. É uma passagem de bastão dupla. Nos Estados Unidos, todo mundo vai ficar com uma lupa no novo chairman do Fed, o Kevin Warsh, ainda mais com a preferência super conhecida do Trump por cortar juros. Qualquer cortezinho já pode ser visto pelo mercado como modeza com a inflação ou o dedo da política. E aqui no Brasil, ao mesmo tempo, a gente tem o Gabriel Galípolo assumindo o Banco Central. São duas trocas de comando vitais, debaixo de uma panela de pressão absurda. E para colocar mais pimenta nesse caldo, tem as eleições de meio de mandato americanas chegando. O domínio republicano vai ser testado nas urnas, o que deixa o controle do Congresso em aberto. Imagina só, um governo tendo que lidar com mais freios da oposição bem na hora que a dívida pública histórica dos Estados Unidos começa a gerar suadeira. E a grande ironia da história é que toda essa confusão política e fiscal lá na maior economia do mundo acaba criando uma janela de oportunidade espetacular para países emergentes. E isso nos traz ao ponto 4, o fator Brasil. É aqui que o funil aperta. Todo aquele caos que a gente falou, as dúvidas sobre o Fed, gangorra no petróleo, briga política nos Estados Unidos, tudo isso acaba servindo de fermento, um baita catalisador direto para o nosso mercado. O pulo do gato para entender isso se chama Hollow Trade. Essa é uma estratégia que já estava ganhando corpo antes da guerra e que foca em diversificar dinheiro pesado
para ativos reais, os famosos hard assets, durante épocas de estresse no mundo. É a busca desesperada por coisas tangíveis, que têm valor real, e adivinha? Quando os grandes tubarões globais olham para o mapa caçando segurança e abundância desses recursos reais, o Brasil simplesmente brilha no topo da lista. Chegamos no quinto e último ponto, o futuro do Ibovespa. Traduzindo, o que essa avalanche de dinheiro estrangeiro caçando porto seguro em ativos reais significa, na prática, para o principal índice da nossa bolsa para os próximos anos. Significa uma montanha de dinheiro. A estimativa é de que a gente veja a cerca de 40 bilhões de dólares de capital gringo pingando direto na América Latina ainda neste ano, se essa moda de diversificação continuar forte. É muito dinheiro, um fluxo massivo procurando desesperadamente por segurança, mas que também quer retorno de verdade. Como a nossa bolsa está com preços historicamente atrativos, e com esse dinheiro gringo entrando de fato, o otimismo ganha atração rápida. Não é por acaso que já tem projeções jogando o Ibovespa lá para os impressionantes 220 mil pontos até 2026. Claro, é uma aposta mega ambiciosa, mas ela é todinha calçada nesses ventos globais empurrando o capital para os mercados emergentes. E a gente tem um baita de um amortecedor interno para segurar essa barra. Como o próprio presidente do Banco Central disse há pouco tempo, o Brasil ainda tem bastante gordura para queimar. Na prática, isso quer dizer que os juros altos que a gente teve até outro dia continuam esfriando um pouco a economia real. E, por incrível que pareça, dar essa pisadinha no freio agora cria uma folga super valiosa. É um escudo, sabe, caso a inflação lá fora resolva dar mais dor de cabeça nos próximos meses. Juntando as peças, sim, a previsão de inflação por aqui subiu um pouquinho, passando ali dos 4% para 2026. Mas o detalhe de ouro é que ainda está confortavelmente abaixo do teto da meta. E para compensar esse sinal amarelo, a gente tem grana estrangeira entrando direto e uma forte expectativa de que os juros por aqui continuem caindo. Esse cabo de guerra bem equilibrado é o que explica por que o nosso mercado está tão firme, crescendo, mesmo com o mundo lá fora virado do avesso. Então a gente fecha com uma reflexão inevitável. Os números são animadores e as oportunidades aqui no Brasil estão fortíssimas, mas a luz de alerta da inflação global ainda está piscando no painel. A grande pergunta que fica martelando para as próximas semanas é: será que a gente pode confiar cegamente nessas previsões econômicas de longo prazo? Ou será que um susto novo nessa inflação global pode forçar uma freada brusca e melar o tamanho desse nosso ciclo de corte de juros? É um xadrez super dinâmico e quem acompanha a economia de perto vai ter que ficar com os olhos bem abertos.